Nós vamos voltar lá em Isaías, capítulo 34, verso 14. Sobre a questão de Lilith, traduzida aí por fantasma. Vamos ler? As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão, e acharão para si lugar de repouso. Irmãos, é interessante essa passagem em Isaías, porque no capítulo 34 mesmo, no versículo 11, é dito que sobre a indignação de Deus contra as nações, ou seja, sobre as nações destruídas pela indignação do Senhor, se estenderia o cordel da destruição e o prumo da ruína. Justamente os termos que estão lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2. Sem forma e vazia. Tohu, ou Tohu, né? Tohu va borhu, ou borhu. Tohu va borhu. Alguns até utilizam esse termo já como um substantivo, para aquilo que é informe, para aquilo que é desconjuntado, aquilo que não tem uma estrutura. Então, o que Isaías está dizendo é que a indignação do Senhor traria sobre as nações rebeldes aquele estado de hostilidade para com o próprio ser humano, como era quando da criação. Nós já explicamos, por exemplo, que quando disse que a terra era sem forma e vazia, não é porque era uma massinha, uma amoeba que Deus foi e depois moldou. A grande questão ali é que a terra era imprópria, era hostil à própria habitação do homem. Alguns até dizem, não é? A terra ela não tinha, de fato, a forma, ela não tinha as categorias, não tinha separação, não tinha organização que é necessária para a própria vivência do homem. Irmãos, o homem ele vive no mundo segundo alguns ritmos. Né? Nós vivemos sabendo que, pela graça de Deus, o sol vai aparecer amanhã pela manhã, não é? Que a lua depois virá, que depois do outono teremos o inverno, depois a primavera, o verão. Então, ou seja, o homem vive segundo ciclos. A gente pode pensar, mas não tanto assim para nós que já vivemos numa cultura orientada pelo relógio, uma cultura orientada para prazos e metas, uma cultura muitas das vezes completamente, digo aqui completamente mesmo, completamente regulada pela energia elétrica. Pensemos aqui, irmãos, hoje nós podemos nos reunir às 7h40 da noite porque temos energia elétrica, não só aqui na igreja, como nos postos públicos e na nossa casa. Antigamente, ou mesmo ainda em alguns lugares, alguns rincões, 6 horas, por exemplo, quando a luz solar se põe, as pessoas já têm que se recolher para sua casa e preparar-se para dormir. E acordar no dia seguinte, então logo a luz começa a raiar para começar seu trabalho. Ou seja, a sua vida de trabalho é regulada pela luz solar. Não por nós, como nós, pela energia elétrica. Né? Inclusive, os nossos próprios hábitos, não é verdade? De alimentação, de sono e de descanso foram modificados pela popularização, pela criação e popularização da luz elétrica. Hoje em dia, dificilmente, há pessoas que vão dormir antes das 10 horas da noite, que seria impensável, né, há 200 anos atrás, em condições normais. Então, essa terra, conforme nós conhecemos, que tem os seus ciclos, que tem as suas formas, que tem as suas separações, ela não existia. Deus criou, mas ela não era propícia à habitação do ser humano. Isso, inclusive, alguns filósofos chamam de princípio antrópico, não é? Ou seja, o universo, se nós formos pensar, ele tem alguns lugares, ou podemos dizer a maior parte dos lugares, são hostis à própria existência do homem. Quem já viu aquele filme lá, o Gravidade, né, vai lembrar disso. Ou seja, o ser humano no espaço, irmãos, ele está numa situação de completa vulnerabilidade. Na verdade, mesmo na Terra, um vulcão, né? Um vulcão não é um lugar propício à habitação do ser humano. É um lugar poluído também. Estou dizendo não só dos lugares naturais, vulcões, lugares de grande pressão, muito calor,
mas também digo da própria destruição que o homem faz à natureza e que pode trazer para ele não só doenças, malefícios, mas a própria impossibilidade de continuar existindo naquele meio. Então, o Senhor, ele utiliza uma linguagem genesíaca diz respeito à criação, né, de Gênesis, para se referir ao resultado do seu julgamento sobre as nações rebeldes. Ou seja, aquela mesma hostilidade que estava presente na terra, que fazia parte da terra antes de o Senhor organizá-la para a criação do homem, e após o homem ter sido criado, dar ao homem a responsabilidade, o poder também e a autoridade para dominar a terra, ele voltaria, esse estado genesíaco voltaria por conta da rebeldia do próprio povo. Então, irmãos, lembrando que Isaías, ele podemos colocar assim, o profeta, poeta paradoxal. Qualquer comentário, introdução ao livro, vai apontar para esse elemento paradoxal, esse elemento tensional da poética de Isaías. Num versículo ele está falando da ira de Deus, do furor do Senhor, e no momento seguinte está falando que Deus é amoroso, que Deus está pronto a perdoar. Não é esquizofrenia. Esquizofrenia é quando a pessoa tem duas personalidades e não percebe. Não, ele mostrando os extremos, não os extremos, mas os atributos que para nós são distintos, mas que estão em Deus. Ou seja, Deus é justo, mas também Deus é misericordioso. Deus ira-se infalivelmente contra o pecado, ou seja, não há pecado que escape aos olhos de Deus, mas Deus também estende a sua misericórdia sobre todos os tipos de pessoas. Nós vemos isso, por exemplo, no caso de Jonas e Nínive. Deus estava já pronto para destruir a cidade de Nínive, pois o pecado e a rebeldia da cidade havia chegado às narinas de Deus, né? Ou seja, um mau cheiro havia chegado às narinas de Deus. Claro, aqui falando metaforicamente. Então Deus já estava pronto para destruir a cidade de Nínive. No entanto, a pregação de Jonas e o consequente arrependimento e conversão do povo ninivita fez com que Deus poupasse a cidade. Então, Isaías vai mostrar essa riqueza, tanto dos atributos de Deus, quanto também a riqueza do relacionamento de Deus para com o homem, principalmente para com o seu povo eleito. E por que eu disse que ele é um profeta poeta? Porque grande parte do livro de Isaías é escrito em forma poética. Tem partes escritas em prosa, evidentemente, mas grande parte dele é constituído de poesia, de versos. Lembrando, irmãos, que nós temos nessa categoria de livros poéticos, livros de sabedoria, que constituem grande parte da Bíblia, não é? Então, isso é interessante. A comunicação de Deus também abarca uma multitude, né? Uma multidão de gêneros literários. Então, se Isaías é um poeta, ou escreve, ou profetiza também por meio de poemas, de versos, devemos levar em conta questões como ambiguidade, questões como metáforas, questões como símiles, como comparações, e por aí vai. Então é claro, irmãos, que Deus não ia permitir que, em última análise, não é, uma nação voltasse ao estado genesíaco, ao estado antes da criação do homem. Mas é uma forma metafórica de dizer, olha, está vendo essas instituições nas quais vocês confiam? Essas estruturas e hierarquias sociais, né, na qual vocês se pautam, e a despeito, ou mesmo por meio delas vocês cometem injustiças, tudo isso será destruído de um dia para outro. Toda essa força social, as suas riquezas, a sua tecnologia, a sua ciência, a sua sabedoria, a sua posição social, tudo isso será subvertido de uma hora para outra por conta da minha ira. Então é isso que Deus está querendo dizer. Então, se estamos falando de um contexto poético, irmãos, não podemos jamais tomar as coisas literalmente. Esse, inclusive, é um dos grandes problemas em muitas interpretações do livro de Apocalipse, de tomar
literalmente aquilo que é figurativo. Por exemplo, o próprio apóstolo João diz que as testemunhas do Senhor, os servos do Senhor, estão vestidos de linho branco puro. E logo em seguida ele fala, o linho branco puro, não é a santidade, é a justiça, as vestes de justiça, que o Senhor mesmo deu aos seus servos. Por quê? Ele já explica o que quer dizer esse símbolo ali. Quando se fala, por exemplo, de bestas, chifres, curiosamente no hebraico o termo para chifre significa também poder, né? Força ou poder. Então, quando se fala de bestas com chifres, em geral está dizendo o quê? Um sistema político, ou social, ou intelectual, ou econômico, ou religioso, monstruoso, que está revoltado contra a lei de Deus. E essas bestas, em geral, são apresentadas como bestas com 10, 7, 3 chifres. Não quer dizer que são bestas literais, monstruosidades, né, bestas feras, mas como acabei de dizer, como instituições, estados, sistemas, alguma coisa deste tipo, com poderes. Então, não posso interpretar que vai surgir uma besta do mar, não é? Como lá naquele filme Deixados para Trás, que de fato aparece bestas com chifres, né? Óbvio que não, irmãos. Então, grande parte dos problemas de interpretação vem disso, da incapacidade de interpretar os textos bíblicos segundo o gênero ao qual pertencem. Então, aqui já temos isso. Se o Senhor está falando de questões, ou melhor dizendo, por meio de versos, por meio de metáforas, por meio de recursos e instrumentos poéticos, não podemos tomar as coisas de forma literal. Certo, irmãos? Mas não somente isso. Nós falamos na última aula que a Bíblia, ela, ao mesmo tempo em que, vamos colocar assim, dialoga ou cita as mitologias, deuses, religiões das cidades e nações circunvizinhas, ao mesmo tempo que ela cita e dialoga com eles, ela mostra o poder soberano de Deus, a superioridade de Deus em relação a esses deuses. E mais, mostra que esses deuses, embora sejam citados, são deuses falsos. Então, para eles, para os redatores bíblicos, esses deuses, dragões, monstros marinhos, são recursos poéticos, são maneiras enfáticas, metafóricas, poéticas, de enfatizar o poder de Deus. Ou melhor dizendo, para mostrar alguma coisa, uma potência, uma força da natureza, ou uma força política, uma força até mesmo demoníaca, e o poder de Deus sobre essas tais. Então vamos dar uma simples volta. Nós já falamos do relato de desmitologização em Gênesis capítulo 1, que Moisés chama o sol e a lua e as estrelas, que eram adoradas, principalmente ali naquela região, na região semita e mesmo egípcia, nem preciso dizer, não é, irmãos, de Amon-Ra. Quem lembra do desenho lá, tinha até um Amon-Ra, que era o deus do sol, um deus mais recente dentro da religião egípcia. Amon-Ra era o deus do sol, não é verdade? O sol, a lua e as estrelas eram adorados pelos egípcios, pelos caldeus, pelos babilônicos. E até hoje não é? Então, quando Moisés fala que eles eram simples lâmpadas ou luminares, ele está dizendo o seguinte: olha, esses que para vocês são deuses, são simples lâmpadas, são simples luzes que o meu Senhor colocou na tenda, que é o céu, para iluminar o homem e para dar um ritmo à sua vida. Então vamos primeiramente, irmãos, em Salmos 87, melhor dizendo, 87, verso 4. Então Raabe, irmãos, não é a Raabe, a ex-prostituta que salvou os espias de Israel, não. Raabe aqui é tanto um símbolo para o Egito, vou explicar isso mais adiante, quanto um monstro marítimo. Se não marítimo, pelo menos aquático. Vamos continuar. Vamos agora
vou voltar depois em Raabe, mas vamos em